noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, de ambos os planos da vida, aqueles que se encontram aqui presentes, aqueles que nos acompanham através dos nossos streamings. Sintam-se acolhidos e tenham todos uma noite boa. Que nós possamos aproveitar esses momentos que aqui estamos, nesta casa de estudo, de consolação, aproveitar essas energias benéficas, essa aura de paz, que possamos nos mantermos no aqui, no agora, com a mente aberta, tranquila, para que possamos receber tudo aquilo que a espiritualidade com certeza prepara para nós, dentro daquilo de que necessitamos, daquilo que estamos abertos e receptivos. Gostaríamos de pedir, antes do início das sessões, que quem tiver com seu celular ligado, que coloque no modo silencioso, ou mantenha desligado, para que não haja interferência durante os trabalhos. Gostaríamos também de, num primeiro momento, dar um aviso que estão abertos, como os amigos já devem ter visto aqui no telão, estão abertas as inscrições para uma nova turma do grupo de ED, que é a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Aquelas pessoas que têm interesse ou que saibam de alguém que tem interesse em estudar, em começar a sua caminhada dentro do estudo da doutrina espírita. Essa é uma oportunidade, né? As inscrições estão abertas, podem procurar um trabalhador após a sessão para fazer sua inscrição. As aulas devem acontecerem nas quartas-feiras, a partir de meados de maio, deve ter início o curso, a gente vai acertar a data mais próxima. Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui na casa, vai estar sendo começando esse novo grupo a partir de maio. Então, todos convidados e repassem, né, para aqueles que tiverem interesse, que saibam que gostam da doutrina, que tenham interesse em estudar. Nós estamos, então, formando um novo grupo de ED, do Estudo Introdutório da Doutrina Espírita. Para começar, então, essa noite, para serenarmos nossos corações, nos ligarmos nesse ambiente, gostaríamos de dividir uma mensagem, uma oração de Chico Xavier que diz assim: que eu continue. Que eu continue a acreditar no outro, mesmo sabendo de alguns valores tão esquisitos que permeiam o mundo. Que eu continue otimista, mesmo sabendo que o futuro que nos espera nem sempre é tão alegre. Que eu continue com vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, uma lição difícil de ser aprendida. Que eu realimente sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender ou utilizar esta ajuda. Que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são inúmeros ao longo do caminho. Que eu exteriorize a vontade de amar, entendendo que amar não é sentimento de posse, é sentimento de doação. Que eu sustente a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem meus olhos. Que eu atenda sempre mais à minha intuição, que sinaliza o que de mais autêntico possuo. Que eu pratique sempre mais o sentimento de justiça, mesmo em meio às turbulências dos interesses. Que eu não perca o meu forte abraço e o distribua sempre. Que eu perpetue a beleza e o brilho de ver, mesmo sabendo que as lágrimas também brotam dos meus olhos. Que eu manifeste o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia. Que eu acalente a vontade de ser grande, mesmo sabendo que minha parcela de contribuição no mundo é bem pequena. E, acima de tudo, que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte desta maravilhosa teia chamada vida, criada por alguém bem superior a todos nós, e que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, e sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. Nosso Pai que estás em toda parte,
santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Assim, damos abertos os trabalhos dessa noite, rogando ao Pai muita luz, muita paz, que possamos absorver tudo aquilo que a espiritualidade nos apresenta essa noite. Convidamos o Darcy para as explanações do Evangelho. Uma boa noite a todos, de ambos os planos, aqueles que nos acompanham, que nos assistirão no futuro nas nossas redes sociais. O tema que nós abordaremos hoje me chamou a atenção num diálogo que eu tive alguns dias atrás com uma pessoa que estava tendo muitas dificuldades em conviver com a família, com a sua mãe. E ele alegava que havia escutado no templo religioso onde ele frequenta que uma leitura bíblica justificava que ele poderia abandonar sua família, abandonar pai e mãe, se eles não concordassem com ele, se eles não quisessem fazer aquilo que ele estava propondo. Ele, nessa visão literal, nessa interpretação denotativa do Evangelho, sem grandes explicações, talvez, ele teve essa iniciativa equivocada, porque Jesus jamais proporia isso a qualquer um. Quando nós vemos os Evangelhos do Cristo, nós temos que observar não só o sentido da letra, mas como Jesus viveu. Que exemplo, como ele nos ensinou pela forma com que ele viveu. Porque a letra, como começou no siríaco, como no hebraico, no grego, no latim, tantas passagens, tantas traduções, tantas interpretações ao longo dos tempos, que seria inevitável que tivesse uma ponta do interpretador, do tradutor. Então, algumas fontes podem ter se equivocado, tanto que nós pegamos algum evangélico e confrontando com outros, não há uma consonância, às vezes, na forma de colocar. E essa passagem que esse rapaz estava em dúvida, Kardec teve essa preocupação, e no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trouxe como título aqui A Moral Estranha, para nos trazer uma reflexão, para que a gente tenha um entendimento melhor do verdadeiro significado do que essas passagens poderiam ter. E eu percebi que dentro dessas passagens aqui registradas, a maioria delas é do Evangelho de Lucas, algumas de Mateus, mas predomina Lucas. Lucas talvez tenha sido aquele mais culto dentre os apóstolos, dentre aqueles que registraram os ensinamentos do Cristo. Lucas era um médico grego. E pelo seu conhecimento, pela forma com que Lucas registrou, aquele povo ainda tão deficitário de intelectualidade, de conhecimento, isso já no início pode ter propiciado essa interpretação equivocada de quem o leu, quem traduziu esses ensinamentos. No item 4, onde aborda essa passagem que citamos, começa por Mateus, onde
todo aquele que tiver deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. O que trouxe na interpretação dessa pessoa? Que eu teria esse direito de abandonar tudo, mas ele não pensando no seguir, num trabalho de pregação, num trabalho como cristão, como um discípulo do Mestre, mas pensando no conforto próprio, naquilo que ele queria para ele. Ele não queria se incomodar mais com a família já com uma certa idade, ele queria uma desculpa para se eximir da responsabilidade do cuidado da família. Mas o que Jesus fala aqui, nas entrelinhas, na essência, ele está nos dizendo que as coisas espirituais têm que estar acima das coisas materiais. Todos esses bens, todas essas relações têm o seu significado, têm a sua importância. Nossa família, de onde nós viemos, nós só estamos aqui graças a eles. Nós reencarnamos graças a nosso pai e a nossa mãe. Como renegá-los? Os bens materiais ainda são necessários enquanto estivermos numa vida material. Mas elas não podem, o que Jesus quer dizer que não pode estar acima das coisas espirituais. Aí nós estaremos vivendo apegado às coisas do mundo material, onde é uma vida transitória. Porque a verdadeira vida ela está na espiritualidade. Nós somos espíritos, não somos esse corpo que está aqui, esse mundo material aqui não é onde nós ficaremos definitivamente. É um tempo de aprendizado, de provas, onde deveremos voltar à espiritualidade e voltarmos aqui também até a nossa purificação, até que sejamos espíritos puros. E aí, quando chegar esse momento, não é aqui que nós ficaremos, é na vida espiritual. Então nós temos que viver e nos preparar, crescer espiritualmente acima das coisas materiais. Essa vida material, esses bens e tudo isso aqui que é citado, são instrumentos da nossa vida enquanto estivermos aqui, mas que não sejam o que domina as nossas decisões, a nossa caminhada. Na sequência, Lucas disse então a Pedro: quanto a nós, vistos que deixamos tudo e vos seguimos, Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, não haverá quem deixe casa ou pai e mãe, ou irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, sem que receba muito mais ainda neste mundo e a vida eterna no século que virá. Lucas traz uma interpretação um pouco mais profunda. Não fala também nesse sentido, com certeza, quando nós nos referimos ao exemplo do Cristo, como coloquei, não fala com certeza no abandono literal da família e desses bens, como colocado aqui, dos irmãos, da mulher, de filhos, assim. O que Lucas quer dizer aqui? Que o pai, a mãe, os irmãos, a nossa família, as pessoas com quem convivemos em geral, tem um limite do que pode nos oferecer. Então, quando eu fico atrelado àquilo que o meu pai e a minha mãe podem me oferecer, eu fico limitado a crescer até o ponto onde eles pararam. E se eu quiser crescer mais, continuar crescendo, evoluindo, eu tenho que buscar outras fontes que estejam melhor preparadas que eles. Senão eu ficarei limitado ao conhecimento deles. E nós, voltando nas famílias atuais, ou voltando no tempo, meu pai estudou até o 5º livro, como eles diziam, e era uma dos mais intelectualizados dentro da família. Hoje, se tu não tiver uma graduação, uma pós, tu não está preparado para um mercado. Então, se eu ficasse dentro do conhecimento do meu pai,
eu não teria adquirido o conhecimento que eu consegui adquirir até hoje. E meus filhos, se ficassem limitados ao meu conhecimento, não estariam no patamar de intelectualidade que eles estão hoje. Então, o que Lucas está querendo nos dizer é que nós não, como diz o ditado popular, não podemos ficar presos à barra da saia da mãe, quer dizer, não podemos ficar presos aos limites do que eles podem nos oferecer. Nós temos que aproveitar o que eles podem nos dar, a formação, a intelectualidade, tudo que eles podem nos oferecer, mas irmos em busca de algo mais, se nós quisermos continuar evoluindo e crescendo nessa existência, aproveitando melhor essa existência. Porque depois ele segue em outras passagens, dentro desse mesmo capítulo 18 do Evangelho de Lucas, onde ele coloca esses exemplos de reflexões mais profundas desse deixar. E ele traz aqui, Kardec traz nessa interpretação do Evangelho, quem for consultar, exemplos de que aquele jovem, quando chega à idade do alistamento militar, ele vai lá, se alista, é chamado, ele tem que deixar o lar do pai e da mãe para poder cumprir um dever pátrio, que é exigido ainda necessário no mundo que ainda precisa das forças dos exércitos, que um dia, com certeza, se extinguirá. Mas outros exemplos que Kardec registra aqui, a filha, quando casa, ela precisa deixar o pai e a mãe para ir viver com seu marido. O filho precisa deixar a casa do pai e a mãe para viver com sua esposa, formar um novo lar. Mas esse deixar não é abandonar, é se afastar por um objetivo, por um compromisso diferente. Mas a filha, o filho voltam à casa do pai, continuam convivendo, continuam mantendo esses laços de amor, jamais se desfazem. Então, o que Lucas que registra, o que Mateus registra aqui, não é esse sentido literal de abandono, de nunca mais, de cortar relações, de romper relações. Porque nós sabemos no capítulo 14 desse mesmo evangelho aqui, que trata lá das relações familiares, nós sabemos dos compromissos espirituais que há dentro dos laços de família. Quando nós reencarnamos com esses laços de família, já trazemos da espiritualidade um comprometimento de apoio, de resgate, de ensinamento, cada um no seu limite, para que possamos nos auxiliar e crescermos junto, evoluirmos junto. Então, se nós estivermos rompendo, nós estaremos rompendo com parte do nosso comprometimento reencarnatório. Então, não teria sentido. Uma outra passagem aqui que fica mais difícil ainda de se interpretar, que é quando no início, a primeira que também é do Evangelho de Lucas 14, 25 e seguintes, que eu consultei hoje 4 evangelhos segundo o Espiritismo. Os 4 têm essa mesma colocação. Grandes multidões marchavam com Jesus. Ele se voltou e lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Tudo que nós conhecemos do Cristo, Jesus pediria para alguém que se dissesse cristão, que odiasse pai e mãe, sua mulher, seus filhos, no sentido que nós entendemos dessa palavra odiar? Eu tenho certeza que nenhum de nós, por menos que conheçamos dos ensinamentos da vida do Cristo, acredite que esse termo teria esse sentido que nós temos hoje. Eu peguei agora a Bíblia que nós usamos aqui na casa, e ela nos traz uma forma já mais amena, e as Bíblias em geral também trazem as traduções
semelhante. Eu consultei algumas online e elas trazem algo semelhante a essa aqui. Acompanhado de numerosas multidões, dizia, voltando-se para eles: se alguém vem a mim e tem mais amor ao pai, à mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e mesmo à própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui é substituída a palavra odeia por mais amor. O que quer dizer? Não quer dizer que o Evangelho, segundo o Espiritismo, esteja errado, até porque essa tradução que eu uso para estudos, ela traz numa mensagem de rodapé o significado original dessas palavras. Non odite em latim, kai omissei em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. Então, o que Jesus estaria pedindo aqui para nós? Que aquele que amasse menos a Ele do que o pai, a mãe, o filho, todas essas relações aqui, não seria considerado seu discípulo. Mas também, nesse sentido, ele não está pedindo que a gente ame menos os nossos familiares. O que Jesus está pedindo que quem é que nós amamos mais na nossa vida? Não são os pais, os filhos, o companheiro, a companheira, são aqueles que a gente tem essa ligação mais forte, são quem mais nos amamos, é o sentimento de uma mãe, de um amor de uma mãe por um filho, é o sentimento de amor mais forte que se tem. Jesus está pedindo que nós aprendamos a amar a Ele tanto quanto nós já amamos esses nossos próximos. Não é amar menos esses para se igualar ao amor que eu teria pelo Cristo, mas amar mais a Ele. Porque a nossa família, ela é constituída desses laços consanguíneos, dos laços espirituais, de alguns que já ficaram, que ainda estão na espiritualidade. Mas conforme nós vamos criando relações, nós vamos ampliando os nossos laços familiares e, consequentemente, a nossa família também vai se ampliando. E esse amor com entendimento também vai crescendo. E aí nós vamos aprendendo a amar, mas o verdadeiro amor, o amor que os gregos chamam de ágape, aquele amor sublime, aquele amor que não é posse, aquele amor que eu não digo que é a minha esposa, que é o meu filho, que eu não coloco esse pronome possessivo quando me refiro às pessoas que eu amo. Eu amo porque amo e não preciso de nada mais. Então ele pede que nós nos amemos como ele nos amou, também lá no Evangelho de João, se não me engano, capítulo 33 ou 35. E ele pede que a gente aprenda a amar como ele nos amou. Jesus fazia diferença entre pobres e publicanos, entre quem quer que seja, judeus, todos eram iguais perante o amor dele. A todos ele socorria. A parábola do bom samaritano, que deixa tão claro, aquele samaritano que tinha sido roubado tudo, até as vestes, não tinha como saber a que tribo pertencia, de onde ele vinha, para onde ele ia, ele simplesmente estava despido, jogado, ferido dentro de uma sarjeta. As pessoas passavam, ninguém o socorria, porque não o identificavam como seus, da sua fé, da sua tribo, até o samaritano que recolheu e cuidou dele, independente de quem ele era, sem saber quem ele era. E a esse que Jesus colocou como exemplo de amor, como exemplo de vivência cristã verdadeira. Então, como que Jesus poderia chegar aqui e pedir para que odiássemos essas pessoas tão próximas de nós, se na parábola, por exemplo, ele pede para amarmos o desconhecido, para amarmos até mesmo, para perdoarmos os nossos inimigos, porque perdoar, amar os amigos, qualquer um, por mais equivocado, por pior que seja, por mais maldade que traga, é fácil. Mas amar aquele que pensa diferente da gente,
aquele que diverge nos hábitos. Isso é ser cristão. Então, esses evangelhos, quando nós vamos analisando, mas não no sentido literal, nesse sentido denotativo, mas vamos analisando no sentido da vida, da vivência do Cristo, eles vão começando a ter uma forma diferente, um significado diferente para as nossas vidas. Lucas encerra aqui, mas Mateus registra essa passagem dizendo que aquele que ama a seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. De uma forma mais resumida, Mateus está dizendo a mesma coisa, mas também no mesmo sentido de Lucas, que nós aprendamos a amar o Cristo da mesma forma que nós amamos aquelas pessoas que são mais importantes para nós, a que mais realmente nós amamos em nossas vidas. Então, nessas passagens segue uma outra aqui, que deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aqui nessa passagem também de Lucas, e ele respondeu: Senhor, permite que antes o Cristo chama esse rapaz para segui-lo, e ele pede a Jesus: Senhor, permite que antes eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino o reino de Deus. Será que Jesus pediria a alguém que está velando o Pai que abandone e o siga, que vá trabalhar, vá anunciar o reino de Deus? Dificilmente alguém concordaria com essa expressão também nesse sentido literal. Aqui, para nós entendermos essa passagem, nós precisamos entender os hábitos do povo da época. O povo dessa época faziam o velório, faziam todos aqueles ritos, eram sepultados os corpos, no dia seguinte tu tinha que embalsamar com perfumes, então tinha um rito que se seguia por um período, cuidando daquele corpo já em processo de decomposição. E o que mais interessante, eles tinham o hábito que, quando se encerrava esses ritos, os bens deixados pela pessoa que morria era dividido, era partilhado pelos parentes que ali estivessem no momento. Aquele que não estivesse presente não teria direito a reclamar os bens. Então a família ficava tudo cumprindo rigorosamente, mas com que sentido? De cuidar, de sentir realmente a perda daquele familiar, ou ele estava querendo os bens, o patrimônio deixado por aquela pessoa? O Cristo, com certeza, na grandeza de percepção dele, ele percebeu no pensamento, no sentimento desse rapaz, que o que ele queria era primeiro se apossar desses bens materiais para depois segui-lo, depois fazer a tarefa cristã. Ele estava preocupado não com o pai em si, mas com os bens que o pai estava deixando, e se ele não estivesse lá, os irmãos o tomariam a sua parte. Então, quando nós entendemos, por isso que eu digo assim, o Antigo Testamento é mais difícil ainda de entendermos, porque se nós não procurarmos entender como era a vida real dessas pessoas, nós não entenderemos o Cristo, não entenderemos sua mensagem. Então, para que facilite a nossa interpretação, basta observarmos o Cristo, como ele viveu, e não nos apegarmos à forma como foi registrado os seus ensinamentos, os seus evangelhos. Eles foram registrados anos depois que o Cristo morreu, que desencarnou. Foi passando de boca a boca, de geração a geração, por muito tempo, registrado em pergaminhos inicialmente, que eram pagos por símbolos do siríaco, que tinha esses símbolos eram pagos aos escribas
muito caro para registrar, então se economizava o máximo nas palavras. E se economizando as palavras, fica mais difícil de interpretarmos. O hebraico, para a gente ter uma noção de como era escrito, é nós pegarmos um texto nosso do português, tirarmos todas as vogais, todas as vírgulas, pontos e espaços, e lermos e tentarmos entender o que quer dizer aqui. Bastante difícil. Agora, eu pegar esse texto nessa condição e traduzir ele para o grego, para o latim, como é que ele vai chegar até nós? E o cristianismo, depois do quarto século, depois de Constantino, teve uma reforma profunda para atender os anseios religiosos do novo cristianismo, onde houve muitas mudanças, muitas alterações dos evangelhos. Por isso que o Cristo prometeu que um dia, lá no Evangelho de João 14, que ele estava indo, mas que um dia, quando nós estivéssemos melhor preparados, viria o Consolador prometido, que seria o Espírito da verdade. E a verdade só poderia vir da espiritualidade, porque os ensinamentos que nós tínhamos registrados aqui estariam bastante corrompidos. Por isso que o Espiritismo foi buscar nessa fonte da espiritualidade, nessas obras básicas que estão aqui, principalmente, uma fonte mais segura do significado dos ensinamentos desse mestre. Então não nos apeguemos, mais uma vez, não nos apeguemos a letras, nos apeguemos à vida de Jesus. E em qualquer dúvida nos perguntemos, como Jesus faria? Não é muito difícil de imaginar. Nós, quando tomarmos uma atitude, como Jesus faria? E procuremos imitá-lo. Com certeza, erraremos muito menos. Estaremos muito mais em sintonia com esse grande mestre. Que Deus nos abençoe a todos. Neste momento, então, vamos levar nossos pensamentos em oração por todos aqueles que mantivermos em nossa mente, encarnados ou desencarnados, por todos aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em situação de dor, de abandono, pelos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, abandonados da sorte de alguma forma, que a todos eles possa chegar o nosso desejo de paz, de ânimo, que o Pai possa vir em seu auxílio, derramando sobre eles suas bênçãos, seu amparo, porque sabemos que ninguém fica desamparado, e sempre que oramos, sempre que nos ligamos à espiritualidade maior, somos atendidos, somos auxiliados e confortados. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração das criaturas a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. A todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, o nosso desejo de paz e de boa noite. Uma boa noite.